Vasco, gente. Vamos começar falando de Vasco, que tem um jogão amanhã contra o Cruzeiro pela Libertadores, né, Roberto? O jogo da vida do Vasco nesse torneio, né? É verdade, é o jogo da vida contra um adversário dificílimo, que é o Cruzeiro, que tem uma grande equipe. Acho que o Vasco tem que, mais do que nunca, ser um time aplicado para tentar conseguir um grande resultado. Joga em casa, tem o apoio da torcida. Agora, não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito no Vasco. Tá certo. Antes da gente debater tudo sobre esse jogão, deixa eu chamar aqui a Débora Cruz, que vai trazer as notícias do Gigante da Colina. Cadê a Débora? Muito boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Oi, Patrick, uma ótima tarde para você também, para toda a galera que segue acompanhando os donos da bola. O Vasco realizou hoje pela manhã o último treino antes da partida de amanhã contra o Cruzeiro em São Januário. A única novidade nesse time que entrará como titular é a entrada do volante Bruno Silva no lugar de Sábato, que foi expulso na partida de quinta-feira passada contra o Racing. Olha, Patrick, essa partida para o Vasco é crucial para a equipe poder definir o futuro dela na competição. Isso porque, se o Vasco perder, eles estarão eliminados. Se empatar, a equipe Cruz Maltina precisará combinar uma série de fatores para poder avançar às oitavas de final. Por exemplo, vai precisar vencer a Universidade de Chile na casa deles e tirar o saldo de gols do negativo e estar em -6. Ou seja, vencer é primordial para a equipe neste momento. O zagueiro Breno e o atacante Kelvin, embora já tenham sido liberados do departamento médico, provavelmente não atuarão nesta partida. Isso porque no banco de reservas da Libertadores são permitidos apenas 7 jogadores de cada time, basicamente um para cada posição. E para a zaga, Zé Ricardo tem a opção de Eraso, assim como para o ataque tem Caio Monteiro. E mesmo treinando junto ao elenco normalmente, Breno e Kelvin ainda não têm ritmo de jogo e as chances diminuem por essa ser uma partida decisiva. Bem, para quem quiser assistir a partida de dentro do Caldeirão, os ingressos já estão sendo vendidos e os valores variam entre 60 e 150 reais. Os sócios torcedores Cruz Maltinos têm benefícios no ato da compra, tá certo, Patrick? Olha, feriadão, ou melhor, feriado, né? Então eu vou aproveitar esse restinho, vou pra praia, bater uma altinha. Quem quiser é só chegar, tá certo? Eu volto com você aí no estúdio. Certo, Débora, é altinha, tá falando que tem habilidade, hein, Roberto? Será que tem essa habilidade toda com a bola no pé? O Vasco, então ela vai para lá pro Vasco. Nova contratação. O Vasco vai precisar desse. Célio, mais uma vez o Vasco aí com a zaga que tem deixado os torcedores de cabelo em pé lá em São Januário. Como é que você vê esse duelo aí, Vasco e Cruzeiro em São Januário? Patrick, um jogo dificílimo, né? Até porque o Cruzeiro vem de uma grande vitória aí, né? No último jogo, fez 7 gols, né? Jogando no Mineirão. E, infelizmente, a zaga do Vasco é um fator, né? Que não vem bem, né? Durante os campeonatos que vem disputando. Então, eu acho que é importantíssimo essa tranquilidade. O Zé Ricardo, acho que sabe como lidar com isso. Já deve ter passado, principalmente os jogadores, até porque o Cruzeiro tem um ataque rápido e muito habilidoso. Ronaldo, você que tem bastante experiência nesse torneio também, na Libertadores, acompanhou de perto, foi coordenador do Flamengo em 81, você foi coordenador do Flamengo? Não, 90. Em 90, tá certo. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã o Vasco tem esse jogo, o Caldeirão vai estar lotado, a torcida precisa jogar junto, né, Ronaldo? Porque, assim, tecnicamente a gente sabe que o time do Cruzeiro é superior ao Vasco no papel, mas a Libertadores mostra pra gente, ano após ano, que a vontade muitas vezes supera essa condição técnica, e a torcida tem que estar do lado, né? Não pode ser impaciente, tem que ter um pouquinho mais de paciência nesse jogo. O grande problema é o seguinte, a gente tem que analisar alguns fatores. Precisa ganhar o jogo. O saldo do Vasco é -6, 1-0 tá bom, porque ele soma mais 3 pontos. Outro fator importante, esquece os outros. É uma escada. Ganha do Cruzeiro, ganha lá no Chile. Tem que pensar assim, vamos ganhar? Vamos ganhar. O jogo é amanhã. Os outros, vamos ver como é que vai fazer. Agora, o time do Cruzeiro é melhor? O Cruzeiro meteu 9 no time chileno. Não vamos esquecer que o time chileno virou o segundo tempo com 9 homens em campo. Verdade. 2 foram expulsos. Meteu 7. 9.
Não, 9 em campo, 7 gols. Fez 7 e 9 em campo. Então fica bem mais fácil. É verdade, com certeza. O jogo é outro, né, Ronaldo? O jogo é outro, totalmente diferente. Roberto, muita gente fala assim, o Vasco já está eliminado, é muito difícil, mas se a gente for analisar friamente, a combinação de resultado que o Vasco precisa não é uma combinação tão improvável assim. O Vasco precisa vencer em casa, que talvez esse seja o grande problema, porque o Vasco ainda não venceu na Libertadores da América. E aí, se o Racing, que recebe em casa a equipe da Universidade do Chile, vencer, o Vasco chega na última rodada vivo. Basta apenas vencer novamente a Universidade do Chile fora de casa e um empate entre Cruzeiro e Racing já classifica o Vasco. Você colocou bem, o Ronaldo também, todos experientes com relação a isso. O Vasco tem que fazer o dever de casa. Qual o dever de casa? É o Cruzeiro. Não pode pensar no próximo jogo. É o Cruzeiro. Ele tem que tentar fazer esse resultado, conseguir uma boa vitória, para depois pensar no próximo adversário. Hoje, o Vasco tem possibilidade? Tem. É difícil? É. Mas matematicamente existe essa possibilidade. Os números mostram aí, então o Vasco tem que buscar o resultado que lhe interessa. Qual o resultado? Vencer esse primeiro jogo, para depois pensar na outra partida. Então, o jogo em casa, ele é importante, o apoio da torcida mais ainda. Agora, o jogador tem que ter o equilíbrio, o treinador também sabe da importância desse resultado, pode ser 1-0, não tem esse negócio de pensar em saldo. O Vasco meio a 0 já está valendo. 0 tá bom, entendeu? Então, no jogo passado em São Januário, eu achei o Vasco muito atrás. Então, vamos torcer para que o Vasco possa ter o equilíbrio necessário para buscar essa vitória, que acho que vai ser fundamental, e deixar o Vasco vivo dentro da competição. Na última rodada. Valdir, em cima um pouco disso que o Roberto falou, que o Vasco ficou muito atrás. Você acha que o Vasco, jogando em casa, precisando da vitória, vai partir para cima do Cruzeiro, ou vai ser um jogo mais de estudo, vai esperar o Cruzeiro e jogar no contra-ataque mesmo jogando em casa? Ô, Patrick, existem vários fatores. O torcedor vascaíno tem que apoiar. No jogo contra o Racing, que o público foi decepcionante em tratando-se de Vasco da Gama, pela sua grandeza, 9 mil e poucos pagantes. Amanhã, o torcedor tem que ir um número maior, incentivar o time. E o Vasco tem que sair para o jogo, mas com equilíbrio. Não pode sair ela louca, porque o Cruzeiro tem um belo time, tem jogadores de alto nível e com certeza o Mano Menezes vai armar uma estratégia de esperar o Vasco e sair. Então é aquela situação que o Zé Ricardo fica numa situação muito complicada. Ele tem que sair para o jogo, mas também não pode se expor demais. Tem que sair com uma coisa chamada equilíbrio, que a vitória é importante, porque o empate elimina o Vasco de qualquer possibilidade de classificação. E aí tem que pensar somente na Sul-Americana. Não, o empate ainda tem uma chance matemática, mas totalmente improvável, e o saldo de gols do Vasco é muito ruim. Então, numa situação de empate seria muito complicado. Mas, Patrick, até o próprio resultado, o próprio jogo em Belo Horizonte foi um jogo muito equilibrado. Foi. Teve um momento que até deu a todos, né? Todo mundo imaginava que o Vasco fosse perder aquele jogo. O Vasco teve uma grande atuação, talvez a melhor dele na Libertadores até então. O torcedor do Vasco amanhã tem que jogar com o time. Se o gol custar sair, ele tem que continuar apoiando, porque o torcedor tem que ser um aliado e não que começa a... Quer ver? Tem jogadores que a torcida pega no pé. Roberto jogou muitos anos lá, somente quando joga pedra social. Então ela tem que esquecer de determinados jogadores e apoiar o time todo, porque só a vitória interessa. O empate já começa a ter que fazer conta. Em futebol, fazer conta é complicado. Mas aí está em cima disso, Valdir, você colocou bem, mas a torcida do Vasco tem apoiado. No jogo passado, o Vasco estava perdendo o jogo, com menos um jogador, a torcida viu a disposição, a aplicação dos jogadores, incentivou, e no final do jogo... com a derrota aplaudiu. Aplaudiu. E aplaudiu no final do jogo, e foi muito isso é importante. Bacana. Isso eu queria ver com você, né? E em cima disso que a gente está falando do Vasco, o Vasco entra assim muito pressionado para essa partida por conta da campanha que vem fazendo na Libertadores, mas o Cruzeiro também entra pressionado. Isso. Pelo investimento que foi feito, um investimento altíssimo na equipe do Cruzeiro, onde se achou que o Cruzeiro fosse nadar de braçada na Libertadores, e se perder o jogo para o Vasco, vai ter que decidir no Mineirão contra o Racing, que tem sido aí um dos bichos papões aí dessa competição. O Cruzeiro precisa do resultado, é isso que a gente está falando aqui agora. O Vasco precisa de um resultado positivo. O Cruzeiro também. Porque se o Cruzeiro empatar ou perder, a sua classificação fica arriscada. Então, acho que principalmente, né, a gente viu os jogos do Vasco, a gente viu os jogos do Cruzeiro. O Vasco jogou muito bem lá no Mineirão, teve até a oportunidade de vencer.
Na minha opinião, o Cruzeiro não esteve tão bem naquele jogo. O Vasco conseguiu envolver muito bem a equipe do Cruzeiro. Teve chance de vencer. Chance de vencer, mas Isso aqui aí. com certeza vai ser um outro jogo, até porque o Cruzeiro precisa também do resultado E positivo. o Vasco também precisa. Tem outro detalhe importante, é que, por exemplo, as atenções do Cruzeiro se voltaram sempre para esse jogo com o Vasco. Porque ele jogou contra o Inter em Porto Alegre com o time de reserva. Todos os jogadores que jogaram a partida lá do 7-0, todos foram poupados. Ele deve sim Exatamente. repetir a escalação com força. por conta disso. Ele poupou Fábio todo Vai o vir com jogo. força a mais. Rafael. Vai vir com força a Bom, mais. gente, com todas essas informações que a gente passou aqui, o certo é de que torcedor vascaíno, seu lugar é em São Januário amanhã. Esse é o jogo da vida do Vasco. O Vasco tem sim plenas condições de ganhar. E vamos ver se a combinação de resultados ajuda para que o Gigante da Colina possa passar de fase.